O Corinthians jogou hoje, hein, pelo Campeonato Paulista, fez a sua estreia, um jogo duro, né, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. E vou te falar, me surpreendi com o ritmo do jogo. Muito alto. Né, para um primeiro jogo de temporada, esses caras que estão treinando há tão pouco tempo, o jogo nem parecia ser o primeiro das duas equipes em 2025. Foi bom jogo, né, Alex? Bom jogo, e o fato de ser à noite já ajuda, né? E a maneira de treinamento hoje, realmente, ela evoluiu muito nesse sentido. Mentalidade de jogadores profissionais, porque tem que acontecer. Certo que o Corinthians tem aquele exemplo que não é positivo, pelo contrário, do começo do ano passado, por tudo que passou depois no campeonato. Então, isso já levaram praticamente para casa, para poder vir numa condição melhor. E é sempre bom ver futebol. O Corinthians, ele segue no mesmo padrão, né? Ele misturando o time. Hoje mais reserva, né, Alex? Com um ou outro, assim, jogador que mas você vê, pode ser titular, ele coloca, né? o meio de campo, que você fala, pô, Alex Santana, Martinez e Charles. Fala, poxa vida, né? Então, um ou outro pode ser titular. Vira e mexe, ele falava isso, mas eu falo em termos de estratégia. Mas é diferente, por exemplo, de quem está usando um outro elenco. O Corinthians usou os reservas do elenco principal. Exato. Como o Palmeiras usou metade dos reservas que jogaram ontem, são do elenco principal. Isso. E com o seu próprio treinador. Isso. Né? Até porque eles querem fazer um ano diferente. Então, começando bem, e dá pra ver que eles estavam nessa condição para fazer um jogo, e por isso que o jogo ele acabou saindo tão bom, uma vitória já de virada e parecendo aquele Corinthians frio do ano passado, né? No sentido de confiança para manter aquele ritmo. O Bragantino também acabou ajudando nesse sentido do ritmo, mas você vê o Corinthians dá cara de que vai ser um ano diferente, lógico, você olhando tem tudo para ser, mas futebol você nunca sabe, mas se começa muito melhor do que começou ano passado. E com gol de Pedro Raul, né, Mansur? Pedro Raul não marcava desde abril do ano passado, né? Um longo jejum que eu imagino que deva ter incomodado muito, né? Aí, o Pedro Raul, que é um centroavante, o gol do Thales Magno. O Juninho, um erro no alto, bizonho do Juninho ali, né? E pra mim ele erra posicionamento do segundo gol também. Não, e até o movimento dele, será que parece que ele tentou recuar ali pro zagueiro, né? Ele não fez um movimento. Ele se arrependeu, ele viu que ele ia recuar, percebeu a chegada do atacante do Corinthians, se arrependeu, mas não deu tempo de tirar a cabeça, Esse é o lance do gol. O Juninho dá o combate na linha de fundo, só que ele retorna caminhando. E acaba sendo ele o jogador que vai dar condição ao Pedro Raul. Ele foi muito lento na volta. Ele demora muito a volta. A defesa saiu, o Juninho não, né? O Juninho não. E o Pedro Raul marcando o primeiro gol dele em 2025, um gol de oportunismo, né? Um gol pelo alto. Gol de 9, né? Gol de 9, é um cara que está tentando recuperar prestígio, né? E recuperar terreno, Mansur. Aí já o Yuri Alberto em campo na parte final do jogo. Importante para ele começar com o gol. Agora, Yuri Alberto, só para lembrar, para quem não acompanhou o jogo, entrou nos 15 minutos finais já, né, Mansur? Já entrou aos 28 do segundo tempo. Isso. Entrou junto com o Mateuzinho, entrou no lugar do Léo Maná, que aliás nesse momento é a opção de lateral do Corinthians com a saída do Fagner. É interessante como algumas coisas vêm de um ano para outro, né? O Ramon Dias começa o jogo com formação próxima do que era do ano passado, uma trinca de volantes. O que alternava era o jogador que ficava ali, mas por vezes era o Thales Magno com o Romero e o Hernandes na frente, por vezes era o Romero que vinha buscar um pouco mais atrás, mas na forma de defender uma linha de 4 com 3 volantes à frente. Algo próximo de como o Corinthians defendia com o Losango do ano passado, que tinha o Garro como 10 e os dois atacantes. O Bragantino conseguia espaçar muito esses 3 volantes do Corinthians e o Sacha vinha buscar muito a bola um pouco mais atrás, recebendo entre dois desses meias do Corinthians. Assim é construído o primeiro gol, assim o Bragantino, que teve 20 minutos melhores do que o Corinthians no início, consegue construir uma outra oportunidade, pressionava muito também. Com o tempo ele fez uma mexida que ele fazia muito no ano passado, às vezes com o Carrilho, que ia fazer o lado direito, para ele poder ter 2 linhas de 4 para defender. Hoje ele fez com o Martinez. E me surpreendi muito com o desempenho do Martinez jogando aberto. Foi bem, né? E o Carrilho entra no lugar dele depois. E depois o Carrilho entra já na parte final do jogo para fazer essa função. Mas me surpreendeu o uso do Martinez saindo pelo lado direito. Aí é o seguinte, você conheceu o elenco, já trabalhou muito com ele. Certamente, em algum momento, isso foi feito em campo de treino. Né? Isso. E ele coloca o Martinez por ali. O Corinthians se equilibra melhor em campo. O Corinthians chega a ter um lance que seria um pênalti no primeiro tempo, mas o Romero parte o tronco um pouquinho à frente já no campo de ataque.
E no segundo tempo... Ele está com os pés no campo de defesa mas o tronco ultrapassou a linha do meio exatamente, campo. Exatamente. E aí o Corinthians se equilibra melhor no jogo e acaba conseguindo a virada. O Bragantino teve um início de jogo bom, mas não sustentou o desempenho. Acho que tudo isso é normal também do momento de temporada que a gente está. Bragantino que também teve estreias, né, de jogadores importantes que contratou, né, para essa temporada. Por exemplo, o Isidro Pita, né? Depois, no segundo tempo, o Lucas Barbosa, que fez um grande 2024 no Juventude, chegou para o Bragantino nessa temporada, entra na segunda parte do jogo, né? O que você achou? Qual a sua primeira impressão desse Bragantino aí, Alex? Eu acho assim, o Seabra, eu acho que é um treinador que chegou no futebol brasileiro. Eu acho que vai ser sempre uma boa opção por onde ele estiver. Naturalmente, agora é o tempo para ganhar e conquistar mais espaço, confiança, segurança cada vez mais, que a própria profissão ela vai acabar dando, né? Nesse sentido. E se você for ver tudo isso de ideia, até que o Mansur falou, é a ideia de treinador. De como que eu consigo encontrar espaço para esse tipo de sistema que o meu adversário vem. Mas tudo que tem para vir pela frente é óbvio que vai melhorar, né, cara? Foi bom já o Seabra ter terminado o ano passado, mas a chegada do Lucas e do Pita ainda vai ter um tempo para realmente eles conquistarem, para se sentirem mais à vontade nesse sentido. Você vê que o Sacha ele pode jogar junto e vem flutuar muito bem, ele sempre teve isso. Eu gostei do Pita já hoje, achei que ele teve boa movimentação ali, especialmente até no porque da ele primeira... foi colocado para fazer isso com alguém flutuando, entendeu? Eu achei que o time não achou muito ele para o último toque. Isso, ele não teve oportunidades, ele tentou participar um pouco se movendo, mas no último toque o time não achou. E é o cara que tem o quê? 10 dias treinando com esse elenco, vamos dizer, né? Então é pouco, mas eu acho que o Bragantino ele segue sendo um time interessante. A gente fala às vezes, não tem a pressão da torcida, mas tem uma pressão interna do projeto com esses atletas que eu acho que ao mesmo tempo que dá uma certa tranquilidade que pode vir pro mal, ela dá uma certa tranquilidade para trabalhar com isso pro lado bom e positivo. Mas eu acho que é um time interessante, cara. Fez essas contratações, eu acho que está sempre equilibrado e muito bem dirigido. E não é possível que o susto do ano passado não vai ter nenhum efeito na temporada, né? É bem provável que tenha. De entender que é preciso ter uma competitividade, precisar ser mais forte nas áreas, porque o ano passado foi para a última rodada e a situação chegou a ficar muito difícil. Emiliano e Ramon, né, pai, filho, técnico e auxiliar do Corinthians, falaram em entrevista coletiva, a gente mostra para vocês agora. Como es muy corto el tiempo de la preparación para empezar a jugar, consideramos nosotros que necesitamos preparar todo el grupo. Y creo que para cada juego que juega Corinthians es muy importante y es una muy buena prueba para muchos de los jugadores que tenemos, porque tienen que demostrar toda la capacidad que tienen. Y hoy demostraron mucha actitud, un partido muy difícil, muy intenso. Ellos prácticamente al completo, nosotros no. Pero yo tengo que felicitar al grupo porque está entendiendo lo que es Corinthians, saber que cada partido que se juega para nosotros es mucha responsabilidad, con el club, con los dirigentes, con los hinchas que nos acompañan, la cantidad de gente que vino de Corinthians. Entonces necesitamos conseguir el resultado y mantener el nivel que estamos teniendo. Estoy muy contento y muy feliz por los jugadores. Ficamos contentos por Pedro. Aqui nós dois ninguém regala nada. Então aqui todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar seu espaço. Y Pedro uno más de nuestro plantel y Pedro estaba brigando desde el primer momento que a gente llegó. Y así, tanto como con Pedro, como con todos ellos, todos van a tener la posibilidad. Ahora tenemos mucho juego para frente, tenemos muchos torneos y la briga va continuando. Y ficamos contentos por Pedro porque pudo hacer un buen juego hoy. Primero a Fagner le tenemos que agradecer por todo lo que le dio a Corinthians. Un jugador muy importante, de alto nivel, respondió siempre de la mejor manera, pero también el club tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar en el futuro inmediato, donde a los jóvenes hay que hacerlos crecer, y eso que lo que decidimos fue entre todos muy importante, porque también pensamos en Corinthians no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque se lo necesita, y esa fue la razón de eso. Y nosotros siempre le vamos a agradecer cómo se comportó con nosotros en este periodo que estuvimos nosotros, agradecerle, un gran profesional. Sabemos que el fútbol es dinámico
es muy dinámico, la exigencia es cada día más grande y por eso creo que es bueno también que tenga la oportunidad en otro club. Y agradecerle mucho. Confiamos en el grupo que tenemos, en el crecimiento que está teniendo, cómo está teniendo. Hay 2 meninos en sub-20 que juegan muy bien, que también nos gustan. Así que en esa posición tenemos jugadores que con gran futuro que lo vamos a trabajar para que el día de mañana sean verdaderos protagonistas. Nós sabíamos que era un juego muy difícil. Tuvimos que trocar algo tácticamente porque no podíamos presionar. Mas acho que eu estou muito contento ainda que el primer tiempo no fue del nivel que a gente pretendía, mas los números por los que vimos de los GPS y todo eso fue lo que la gente estaba intentando conseguir. Porque más allá que para nosotros es un torneo importante, nosotros sabemos que con Corinthians tenemos que brigar cada juego, también no deja de ser un juego de preparación para este grupo. Entonces estamos contentos y estoy muy feliz, tanto como en el primer tiempo, que no fue del alto nivel que a gente pretende, como con el segundo tiempo. No estamos acostumbrados a los chimis grandes y sabemos que los chimis grandes es así, cuando vos se muda y gana, a Nois no muda eso. La verdad que no muda nada. El soporte que tiene la torcida durante estos 5, 6, ¿cuánto estamos? 6 meses, 7 meses que estamos aquí, 7 meses que estamos aquí, críticas van a acontecer, pero para nosotros no muda nada de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros trabajamos por si você acierta un cambio. Nosotros siempre evaluamos, siempre falamos que somos mucha gente para evaluar y sabemos de lo que podemos dar. A nosotros no muda si sabemos que siempre cuando hacemos un cambio lo hacemos con una condición táctica, algo bien estudiado que a gente faz. En los chimis grandes así, cuando você mexe y gana es un fenómeno, cuando você mexe y empata o pierde, más faz parte del juego. Ya hace 12 años que estamos trabajando siempre en chimis grandes y estamos acostumbrados tanto a las críticas como al elogio. No nos muda nada, siempre estamos equilibrados en el mismo senso. Tá aí então Ramon e Emiliano falando sobre essa vitória na estreia do Corinthians. Eles falaram ali sobre Fagner, né, que deixou o clube depois de muitos anos para jogar no Cruzeiro, e sobre a possibilidade de usar jovens da base, que acaba sempre sendo uma exigência da torcida, né, um desejo da torcida de ver mais jogadores, e um alento ali, pelo menos na posição de lateral ali, né, diz que tem gente vindo de baixo que eles gostam bastante. Até por quantidade de opções, por enquanto, né? O elenco, por enquanto precisa. E também tem o seguinte, esses primeiros jogos acabam sendo, muitas vezes, a primeira chance de ouvir os treinadores após o mercado, né? Porque durante o período de férias, eles de mercado, não fazem. A pré-temporada muitas vezes ficam fechados no CT e também não tem muito esse contato. Em muitos casos de alguns clubes, é a primeira chance de ouvir os treinadores sobre o mercado. Agora, o Corinthians é daqueles casos em que, na prática, o grande mercado foi feito no passado, né? Isso. A segunda parte, ao longo do ano, especialmente na segunda janela. Agora não teve nenhuma contratação o Corinthians, né? Não contratou nenhum jogador ainda. Aparentemente está bastante satisfeito com o elenco que montou em 2024. O Campeonato Paulista já tem um artilheiro, Guilherme, que já fez uma grande temporada 24 pelo Santos. Hoje marcou os 2 gols. Ele e Maurício, né? Maurício também do Palmeiras. O Maurício também fez 2 gols ontem, é verdade. Então temos 2 artilheiros nesse momento no Campeonato Paulista. Maurício do Palmeiras, começou hoje com o pé direito e o outro com o pé esquerdo. É verdade. O Guilherme fez 2 gols hoje, os 2 com o pé direito, um inclusive numa linda cobrança de falta, daqui a pouco vocês vão ver o gol. O Santos bateu o Mirassol num ótimo jogo na Vila Belmiro. 2-1, tá? Bom jogo. Por causa do Santos e por causa do Mirassol. Exatamente. O Mirassol do Barroca. Exatamente. É muito interessante de ver também. Trouxe jogo do Barroca, que o Barroca gosta, com a identidade dele. Muita marca dele, muita cara dele. É isso aí.